Graça e paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu estou iniciando mais uma nova série de exposições bíblicas, desta vez baseada na primeira epístola de Pedro. E nós estaremos abordando durante toda esta epístola um tema geral, que será o poder do sofrimento. É isso que estaremos analisando aqui à luz da palavra de Deus. E hoje, para começarmos, estaremos lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 ao verso 2. Apenas esses dois versos, onde nós lemos o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, rogamos pela Tua bênção. Rogamos, ó Deus, para que sejamos persuadidos por ela, segundo a ação do Teu Espírito que está em nós. Pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, possa, ó Deus, nos confortar, nos instruir, nos corrigir, segundo o Teu querer. E assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o princípio, o pecado nos sujeitou a muitos sofrimentos. Quando abrimos o livro de Gênesis, já desde o início, percebemos que tudo estava em perfeita harmonia, na criação, mas especialmente do homem com Deus. Contudo, a partir do momento que eles desobedecem a Deus, tudo aquilo que Deus havia anunciado como consequência acontece. No capítulo 2, verso 25 de Gênesis, lemos, por exemplo, que o homem e a mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Logo depois que eles tomam da árvore que Deus havia proibido de que comessem, a primeira reação que acontece na natureza humana é que eles, percebendo que estavam nus, eles se envergonharam da sua própria condição. Então tomaram folhas de figueira, cozeram e fizeram cintas para si. A vergonha foi a primeira reação que eles tiveram. Logo na sequência, vemos uma troca de acusações. A mulher que tu me destes, ela me deu e eu comi. Foi a palavra de Adão ao Senhor. Vemos ali já uma desarmonia também dentro do contexto familiar. Logo na sequência, Deus anuncia que o desejo da mulher será agora do seu marido. Isso já era uma realidade antes do pecado. Contudo, a história bíblica e a ênfase do texto indica que agora a mulher, sujeita ao governo do homem corrompido pelo pecado, será uma missão difícil de ser administrada. Também, Deus anuncia que a mulher, em meio a dores, ela dará à luz filhos, o que antes não estava previsto antes do pecado. Mais adiante, vemos Deus anunciando que o homem é pó e ao pó vai retornar. Agora a vida do homem será limitada. O plano original, se permanecesse segundo aquilo que Deus havia anunciado, é que eles permanecessem fisicamente vivos. Mas agora Deus vai dizer: vocês vão morrer. Fisicamente vocês vão morrer. E mais, em meio a cardos e abrolhos, vocês terão que cultivar a terra e dela obter o seu alimento. Deus já tinha dado essa missão para o homem, cultivar o jardim. Isto era algo prazeroso. Aliás, Deus já havia fornecido para o homem no jardim tudo o que ele precisava para a sua manutenção. Mas agora a tarefa de cultivar o jardim vai ser entre cardos e abrolhos, porque o trabalho será penoso, será difícil. Analisando bem a história bíblica, vamos facilmente chegar à conclusão de que os sofrimentos, em suas mais variadas experiências, tiveram origem no pecado. E justamente por causa desta origem no pecado, todos os sofrimentos que estamos sujeitos a viver na nossa própria vida são realidades que precisamos enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que lidar com grandes sofrimentos. Não essas dificuldades triviais do dia a dia, mas grandes sofrimentos. E a grande expectativa e esperança que temos é de que na vinda do Senhor Jesus, quando o pecado for removido da natureza humana, então sejamos completamente livrados da possibilidade de experimentarmos o sofrimento novamente.
Conforme lemos em Apocalipse capítulo 14, quando nós que estamos em Cristo morrermos e estivermos na presença do Senhor, estaremos descansando de todas as nossas fadigas, porque a vida terrena impõe sobre nós experiências muito difíceis de serem suportadas. Nós choramos, sentimos dores, enfrentamos enfermidades, somos traídos na nossa confiança, temos que enfrentar prejuízos materiais os mais variados. Nós sofremos de toda ordem, e o maior e pior sofrimento que nós temos é o sofrimento que o pecado nos impõe na nossa relação com Deus. Esta é uma realidade que nós devemos enfrentar, e Pedro, sabendo desta realidade, ele não pregou falsas expectativas, ele não fez promessas que Deus não fez, e ele não promoveu dentro da igreja nenhuma consciência de que podemos barganhar com Deus, oferecendo a Ele algum tipo de serviço, ou quem sabe parte das nossas riquezas, para que Ele faça cessar o nosso sofrimento, como se o crente, na sua suposta integridade diante de Deus, estivesse isento dos sofrimentos, como se pudesse manipular a vontade de Deus. Pelo contrário, Pedro não gerou esse tipo de expectativa, de que pelo esforço humano o homem alcança alguma condição de prosperidade, na qual se viria livre de qualquer tipo de tribulações. O que nós lemos aqui nessa epístola é um discurso honesto do apóstolo Pedro. É uma pregação transparente, realista, de que todos nós, seguidores do Senhor Jesus, estamos sujeitos, se é que já não estamos passando por grandes tribulações da nossa própria vida. O próprio Jesus, ao anunciar para os seus discípulos que deveria, lá no capítulo 16 de Mateus, ir para Jerusalém para sofrer nas mãos dos principais anciãos do povo, dos sacerdotes, Pedro em particular chamou Jesus e disse para ele: Senhor, poupa-te a ti mesmo, não precisa ir para Jerusalém passar por todas essas coisas. E Jesus naquela hora repreendeu Satanás, porque Satanás, que é o adversário, não cogita ou não pensa ou não raciocina segundo a vontade de Deus, e sim segundo a ordem da natureza humana. Mais adiante, Jesus disse aos discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o caminho de Jesus é um caminho marcado por aflições. E Jesus honestamente advertiu seus discípulos, dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo cristão verdadeiro, de modo indistinto em relação aos ímpios, está sujeito a sofrimentos. Mas com foco na igreja, com foco na vida cristã, o apóstolo Pedro mostra algumas questões muito importantes a respeito do sofrimento experimentado pelo cristão. No verso 6 e verso 7 do capítulo 1, Pedro vai dizer que os sofrimentos existentes, que existem na vida de um cristão, eles servem como provas, a fim de tornar o cristão mais maduro. Ele diz no verso 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Qual a finalidade? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro deixa claro que a provação, que a luta, o sofrimento na vida de um cristão é uma oportunidade de torná-lo mais maduro, mais vigoroso na sua fé. Ainda no capítulo 1, verso 11, Pedro diz que os sofrimentos tinham sido previstos para Jesus. Nós lemos o seguinte: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, nós sofremos porque estamos no caminho de Cristo. Se nós não estivéssemos no caminho de Cristo, este mundo rodeado de oportunidades pecaminosas serviriam para nós como oportunidades para alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa incredulidade. Mas, a partir do momento que nós andamos nos caminhos do Senhor, nós nos opomos a este mundo, com todas as suas vaidades, cobiças.
Por isso a luta do cristão o faz identificar com Cristo, e Cristo estava previsto nas Escrituras que ele haveria de sofrer. Capítulo 2, verso 19, lemos o testemunho de Pedro, que os sofrimentos são causados também por causa da nossa consciência. Diz ele no capítulo 2, verso 19: porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. O mundo nos odeia porque o mundo não compreende profundamente a nossa relação e o nosso compromisso com Deus, que nos faz opor aquilo que o próprio mundo sugere para nós como cristãos. Pedro também vai dizer, ainda no capítulo 2, verso 21, que os sofrimentos de Cristo servem como exemplo para nós. Olha o que ele diz no verso 21: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo é um exemplo do servo sofredor. Capítulo 3, verso 14, Pedro dá testemunho de que os sofrimentos trazem bênçãos quando causados pela justiça. Capítulo 3, verso 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, felizes, abençoados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro continua dizendo que o sofrimento, ele é também uma previsão para todo cristão, assim como estava previsto também para Cristo. Verso 18, ainda do capítulo 3: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele sofreu a agonia da cruz, dos pecados que ali ele estava representando de todos nós, e morreu. O Filho de Deus morreu naquela cruz, no auge da sua humilhação e do seu sofrimento. Verso 1 do capítulo 4 diz o resultado dos sofrimentos de Cristo para nós: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ele venceu o pecado. A morte de Jesus representa a nossa vitória, a nossa superação, o nosso sucesso, a nossa prosperidade. A morte de Jesus é a garantia de que temos que o pecado já não tem domínio sobre nós. Ainda que ele nos sujeite a muitos sofrimentos, ele não mais pode nos dominar. Ele não mais pode nos impedir de estarmos com Cristo, porque Cristo morreu em nosso lugar e ele deixou o pecado. Pedro continua dizendo no verso 13 agora do capítulo 4, que o sofrimento nos tornam coparticipantes daqueles sofrimentos de Cristo, bem como das glórias que há de vir. Olha o que ele diz no verso 13 do capítulo 4: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Jesus, como nosso representante, veio, se humilhou, sofreu, morreu na cruz. Nós com ele fomos humilhados, nós com ele sofremos, nós com ele morremos por causa dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou no poder do Espírito Santo e ascendeu aos céus gloriosamente. E isso também indica que nós, coparticipantes do sofrimento de Cristo, no dia da sua manifestação, haveremos também de ser glorificados e estarmos para sempre na presença de Deus. Em penúltimo lugar, Pedro diz, no capítulo 4, verso 16, tais sofrimentos são motivo para glorificarmos a Deus, não para murmurarmos, não para blasfemarmos o nome do Senhor. Mas se sofrer como cristão, verso 16 do capítulo 4, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. E por fim, Pedro deixa claro no capítulo 5, verso 10, que todos os nossos sofrimentos são resultados dos desajustes do pecado. E, portanto, eles são temporários, provisórios. O sofrimento tem o poder de nos convencer de que eles serão eternos, perenes. Mas não, Cristo venceu
E se os sofrimentos têm uma ligação com o pecado, na manifestação de Cristo, eles cessarão para os crentes em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 10, Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E eu leio ainda o verso 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vai passar. Os nossos sofrimentos passarão. O seu sofrimento vai passar. E é preciso acreditar nisso e confiar nisto. Em tudo isso somos instruídos e encorajados por esta epístola a lidarmos com sofrimentos, a permanecermos fiéis ao Senhor e a permanecermos também unidos como igreja. Unidos como igreja. E para alcançar esse objetivo, o apóstolo Pedro trata basicamente 3 temas aqui. O primeiro, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 12, onde ele explora a doutrina da salvação. Por que Pedro começa a tratar sobre a salvação na sua epístola, antes mesmo de tratar de uma forma mais particular a questão do sofrimento cristão? Porque, irmãos, quando o sofrimento vem, quando a tempestade vem, e nós cantamos isso aqui hoje, quando a tribulação vem, o luto bate na porta da nossa casa, uma doença considerada pela ciência incurável, uma dívida insuportável, um problema familiar dramático que abate o nosso coração, que desestabiliza a paz da nossa vida. Quando essas tribulações vêm, você tenta, batendo em porta na cidade atrás de emprego, não consegue emprego. As pessoas caluniam o seu nome, ferem a sua reputação, não te dão chance de se defender em certos ciclos de conversas, destroem a sua integridade, maculam o seu testemunho e você se vê injustiçado. Quando essas tempestades vêm, não diferente dos autores bíblicos, muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Ele soltou a nossa mão, e por isso estamos atravessando trevas, estamos atravessando tribulações. E por isso Pedro começa a sua epístola abordando a doutrina da salvação, para deixar claro que por mais intensa que seja a nossa tribulação, deixar claro que por mais intenso que seja o nosso sofrimento, Deus não nos abandona. Ele continua fiel, Ele continua presente entre nós. Ele é fiel para com a aliança que estabeleceu em Cristo Jesus com o seu povo. Ele não viola o seu pacto conosco. Por isso Pedro começa tratando sobre a doutrina da salvação, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 12. Do capítulo 2, verso 13, até o capítulo 3, verso 12, Pedro vai mostrar como essa doutrina deve ser aplicada nas nossas mais variadas relações interpessoais. Ele vai abordar especialmente o tema da submissão. Nós vamos abordar isso aqui mais adiante. E por fim, do capítulo 3, verso 13, até o capítulo 5, verso 14, Pedro se concentra a falar sobre a doutrina ou a teologia do sofrimento, aplicando tudo o que ele disse antes, como o cristão deve lidar com o sofrimento. Portanto, a primeira ênfase de Pedro, já na introdução, é sobre a doutrina da eleição. A doutrina que nós estaremos abordando aqui. E eu estou dividindo essa passagem em 2 partes. Verso 1, Pedro aborda os crentes, dizendo que os crentes são eleitos, embora forasteiros. No segundo verso, na segunda parte aqui da nossa discussão, da nossa exposição, Pedro vai explicar como a doutrina, ou melhor, como a eleição de Deus se processou na prática, atingindo, afetando, alcançando a cada um de nós. Então nós vamos ver cada uma dessas partes. Primeiramente, ele se refere àqueles crentes como eleitos forasteiros. Mas antes, ele se apresenta no verso 1 como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro foi irmão de Tiago. A atividade profissional de Pedro era de pescador, até o dia em que Jesus os encontrou à beira do mar e
fez o seguinte chamado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta seria a característica principal do ministério do apóstolo Pedro: pescadores de homens. Ele imediatamente, junto com seu irmão, deixou as redes e passou a seguir Jesus. O próprio Jesus designa Pedro, e a palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Então Pedro, quando ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele está aqui afirmando a sua autoridade diante da igreja como aquele que foi enviado como representante do próprio Senhor Jesus. No capítulo 5, verso 1, ele diz que foi também testemunha dos sofrimentos de Jesus. Ele testemunhou como Jesus sofreu em todo o seu ministério, até a cruz. Ele viu à distância quando os soldados do Sinédrio arrastaram Jesus e o trataram com humilhações, até quando ele foi aprisionado na casa de Caifás, aguardando o seu julgamento a partir das 6 horas da manhã. Pedro testemunhou à distância como Jesus sofreu. E ele, nessa ocasião, já estava também passando por muitos sofrimentos. Então Pedro está se dirigindo à igreja, se apresentando à igreja, à luz da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele se dirige aqui àqueles que ele chama de eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Foi para esses que Pedro se dirigiu. Esses crentes estavam nessas regiões, hoje na atual Turquia, na parte oeste da Turquia. Sabemos pela história bíblica, no capítulo 2 de Atos, que por ocasião da festa de Pentecostes, muitos judeus dessas regiões foram para a cidade de Jerusalém, uma das principais festas judaicas. E ali multidões de todas as partes do mundo estavam representadas por estes que testemunharam o poder do Espírito Santo descendo naquele dia sobre aqueles crentes que estavam em oração. Estes, no poder do Espírito Santo, segundo muitos idiomas, passaram a testemunhar as grandezas de Deus. Estes judeus ouviram a respeito dessas grandezas, foram evangelizados. E logo após o discurso, a pregação expositiva do apóstolo Pedro, mostrando como as profecias se cumpriram em Cristo e expondo Cristo como aquele que foi morto pelos judeus, eles, contristados, perguntaram a Pedro: e agora o que nós temos que fazer? A resposta de Pedro foi: que vocês sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependidos dos seus pecados, foram batizados. Chegamos no capítulo 7 do livro de Atos. Estevão foi morto, um diácono da igreja. A partir do momento que Estevão foi morto, como diz no verso 1 do capítulo 8, a primeira e grande perseguição aos crentes em Jerusalém se desencadeou. E diz o texto que todos, exceto os apóstolos, se dispersaram para várias partes, especialmente dentro da Judéia e da Samaria. E Pedro agora se dirige a esses crentes, dizendo: vocês são eleitos que são forasteiros da dispersão. Vocês estão dispersos. Quando Pedro diz que eles são forasteiros, Pedro está indicando que eles estavam em lugares onde eles não tinham residência, eles não tinham cidadania. Na hora da perseguição, qualquer direção era importante. E eles fugiram desesperadamente e se viam agora em lugares que não eram lugares deles. Estavam em lugares com residências provisórias, passageiras. Mas veja como Pedro se dirige a eles: vocês são eleitos, vocês estão dispersos em todas as partes, mas vocês são eleitos do Senhor. Esta eleição os lembra de que os cristãos, pela graça de Deus, de acordo com o propósito que Deus mesmo garante, haveria de guardá-los em todo instante. Pedro está confortando aqueles crentes, revelando para eles, ou os lembrando, de que apesar das perseguições e das situações nas quais eles se encontravam, eles eram eleitos do Senhor. A segunda parte, no verso 2, lemos agora Pedro explicando como essa eleição aconteceu de modo prático, alcançando as nossas vidas. E ele traz aqui 3 aspectos sobre essa eleição. A primeira parte, o primeiro aspecto aqui da eleição, Pedro esclarece que a eleição, ela foi segundo a presciência de Deus.
A presciência é uma virtude exclusiva da divindade. Somente Deus possui esta virtude. E esta virtude diz que Deus não apenas previamente conhece todas as coisas, mas Ele sabe o que fazer previamente também. De modo que a nossa salvação, como eu disse, não foi um acidente. Aqueles crentes, em meio a tantos sofrimentos, precisavam saber que eles eram eleitos de Deus e que tudo estava debaixo da sua soberana sabedoria. Deus sabia de tudo, Ele tinha os seus olhos atentos. Aquilo não foi nenhuma surpresa para o Senhor. Ele conhecia todas as coisas. E essa verdade foi consoladora, porque lembra que a história de todos os cristãos se encontra debaixo do governo soberano de Deus e que nenhum cristão pode ser perdido por causa das tribulações. É isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8. Nem mesmo as tribulações podem nos separar do grande amor de Deus estabelecido pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, Pedro deixa claro que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, todos os seus dias eram conhecidos diante do Senhor. E se Deus os escolheu, eles não precisavam temer, não precisavam ficar alarmados, não precisavam ficar ansiosos, porque nenhum dos sofrimentos poderiam anular aquilo que Deus previamente já tinha estabelecido para a vida deles. Na segunda parte, segundo aspecto, Pedro diz que esta eleição foi segundo a santificação do Espírito. Normalmente, meus irmãos, nós vemos a obra santificadora do Espírito Santo como aquele processo de nos tornarmos cada vez mais livres do pecado através da nossa própria conduta. É o que ele vai dizer mais adiante nos versos 15 e verso 16, aqui ainda no capítulo 1 de 1 Pedro. Ele diz, pelo contrário, verso 14, verso 15 mesmo, verso 15 e verso 16, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Normalmente vemos a obra da santificação do Espírito com esta relação de nos tornar livres do pecado, mas aqui Pedro se refere ao modo como nós somos feito povo de Deus. O Espírito Santo é quem nos separa precisamente, vivificando a nossa condição espiritual, para ouvirmos o chamado de Deus e nos conduzir ao arrependimento. Foi o Espírito Santo que visitou a nossa vida, mudou a nossa condição, e a partir daí, diferente de todas as outras experiências nas quais ouvimos o Evangelho, nós fomos convencidos de que somos pecadores e de que a única solução de sermos justificados é se crermos em Jesus Cristo, é se dedicarmos a nossa fé a Jesus Cristo. E foi o Espírito Santo quem nos deu a condição para sermos persuadidos pelo Evangelho, foi o Espírito Santo quem nos comunicou a fé salvífica, e foi o Espírito Santo quem nos conduziu a Jesus Cristo. E assim o Espírito nos separou dentre todas as nações, não importa onde estejamos, não importa em quais circunstâncias estamos vivendo, se sofrimento ou não, o Espírito Santo soberanamente nos separou para Deus, e por isso somos o povo de Deus, somos o povo dele. Pedro esclarece que a presciência de Deus é a causa da nossa salvação. Também que a santificação do Espírito é o modo da nossa salvação, o modo pelo qual Deus processou a nossa salvação. E por fim, que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus é o meio da nossa salvação. Essas pessoas foram escolhidas com um propósito, e este propósito é duplo, diz o apóstolo Pedro. Obedecermos, ou seja, nos assemelhando com Cristo, nós fomos salvos para nos assemelharmos a Jesus Cristo, andarmos em conformidade com a sua vida, sermos parecidos com Ele, ou seja, sermos fiéis ao Senhor. Eu e você fomos separados pelo Espírito Santo, segundo a presciência de Deus, não para continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido, mas para, a cada dia mais, nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo.
e de sermos aspergidos pelo seu sangue, diz o apóstolo Pedro. É possível que Pedro estivesse pensando na cerimônia de iniciação da aliança, em Êxodo capítulo 24, verso 5 ao verso 28. Lendo aquela passagem, vemos que Moisés, o povo ia passando e ele ia aspergindo sangue de animais sobre o povo. Um sinal profético daquilo que haveria de acontecer na vinda do Messias. E este rito, essa cerimônia, estava demarcando o momento em que o povo estava se tornando povo de Deus. Para os cristãos escolhidos por Deus, sua iniciação no povo de Deus exigia a morte sacrificial de Cristo na cruz. Eles foram, por assim dizer, aspergidos com seu sangue, trazidos para a nova aliança, estabelecida não pelo sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Foi assim que nós fomos salvos. Este foi o meio que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Sendo assim, o apóstolo Pedro conclui aqui trazendo uma bênção da graça e paz, que esta bênção da graça e paz vos sejam multiplicadas, diz o apóstolo Pedro. A graça significa este favor imerecido da parte de Deus a alguém que já perdeu o direito, não merece nada, perdeu o direito, não tem expectativa nenhuma de obter da parte de Deus algum bem, algum favor. Mas Deus bondosamente, graciosamente, nos ofereceu a salvação. Nós que ainda pensávamos que pela nossa boa conduta, pela nossa boa reputação, pudéssemos persuadir Deus a nos conferir a salvação, mas não foi por obras alguma, não foi por nenhum esforço nosso. Aliás, foi segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito pela aspersão do sangue de Cristo. Isto é graça, e a paz é o resultado dessa graça. A paz que nos reconciliou com Deus, nós que éramos estranhos e inimigos do entendimento, conforme Paulo diz no capítulo 1, verso 16 da sua epístola aos Colossenses. Nós éramos estranhos e inimigos do entendimento, alheios de toda bondade, de toda virtude, de toda esperança. Agora, pelo sangue de Jesus, fomos reconciliados. Paulo diz isso no capítulo 1, verso 3 de Colossenses: transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual obtivemos a redenção. Nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus, e por Ele, e unicamente por Ele, agora estamos reconciliados com Deus, independente das tribulações que nos cercam nessa vida. Eu quero concluir fazendo aqui algumas considerações muito importantes. A primeira delas, meus irmãos, só podemos compreender a doutrina da presciência de Deus, da eleição, se nós conhecermos a Deus. Tentar entender a doutrina da eleição sem antes entender quem é Deus é um caminho de muita confusão e até contradição na leitura bíblica. Nós criamos até expectativas equivocadas a respeito da vida cristã, pensando que, já que Deus predestinou todas as coisas e Ele já estabeleceu todas as coisas, então, independente do que eu fizer, Deus vai fazer cumprir o seu propósito. Ora, só pensa assim aqueles que ainda não receberam o Espírito de Deus. Porque aqueles que receberam o Espírito de Deus e que agora são filhos de Deus, eles não se opõem a Deus, eles não tentam a Deus, eles não desafiam a Deus. Pelo contrário, eles seguem a sua vida no temor do Senhor, porque eles têm convicção de que Deus os salvou, e eles aprenderam a amar a Deus. Então nós precisamos compreender primeiramente quem é Deus, se quisermos entender a doutrina que Pedro está abordando aqui nessa passagem sobre a eleição. Deus é soberano, não apenas em poder e autoridade, mas também em saber todas as coisas. Nós podemos desenvolver habilidades para escondermos das pessoas os nossos segredos, os nossos pecados, as nossas vergonhas, mas Deus conhece todas as coisas. Eu posso enganar o meu irmão que está aqui do meu lado, mas eu não posso enganar a Deus. Deus sabe todas as coisas e Ele julga os segredos dos corações dos homens. Não há nada que possamos fazer para nos esconder de Deus. Esse é o testemunho de Davi, no Salmo 51.
Não há nada, porque Deus é soberano, não apenas em poder para fazer todas as coisas, não apenas em autoridade para determinar o que nós devemos fazer, mas Ele é soberano porque Ele conhece também todas as coisas. Nada pode surpreendê-lo, nada pode ser apresentado diante dele como uma surpresa, porque Ele já sabe todas as coisas. Nós lemos lá em Mateus capítulo 6, que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe qual é a nossa petição. Somente Ele possui essa virtude. O homem não possui tal discernimento. Não dá para olhar para as pessoas e dizer: aquela ali é eleita do Senhor, aquela ali não é eleita do Senhor. Este conhecimento não nos foi dado. Embora as Escrituras exponham a doutrina da eleição, elas não nos dão a possibilidade de discernirmos quem é o eleito do Senhor, quem não é eleito do Senhor. Isso não nos compete. Isso não nos compete. Isso é exclusiva autoridade do Senhor. O que nos compete é pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Negar a eleição é tornar o conhecimento de Deus relativo, ou tornar os resultados do seu próprio plano da salvação um mistério para Ele mesmo. Ora, como Deus planejou a salvação e ao mesmo tempo Ele não sabe o resultado, Ele previamente não sabe como a obra de Jesus Cristo vai afetar a história da humanidade. Isso seria um grave erro doutrinário, afirmar que Deus tem um conhecimento relativo de todas as coisas, ou que a salvação das pessoas é um mistério para Ele, como se Ele tivesse feito o que tinha que ser feito e agora está na expectativa para que nós façamos a nossa parte. Isso é um engano, isso é um erro. É como dizer que Deus ainda está para conhecer certas coisas na história e no evento humano. No entanto, além de Deus determinar o fim de todas as coisas, conforme testemunhamos no livro de Apocalipse, que mostra o começo, meio e fim da história da humanidade, Ele também determinou meios para alcançá-lo, e o meio que Deus estabeleceu é o seu Filho Jesus Cristo, segundo o testemunho do Evangelho. A igreja não recebeu autoridade para converter pessoas, apenas para pregar o Evangelho a todo mundo. A salvação, meus irmãos, é uma obra exclusiva e soberana da vontade de Deus, de acordo com seus eternos decretos. É Ele quem salva. Por isso Pedro está dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas, porque a salvação é uma obra da graça de Deus, não é por obra humana. Não há nada fatalista, liberal ou arbitrário sobre a eleição ensinada nas Escrituras. O Evangelho deve ser pregado a todos, e todos os eleitos por Ele são irresistivelmente chamados, mais cedo ou mais tarde. E se hoje você ouve a voz do Espírito Santo te chamando, é o momento para que você se renda aos pés de Jesus Cristo e o confesse como o Salvador da sua vida. Porque somente Jesus, o meio que Deus estabeleceu para realizar, efetuar a sua eleição na sua vida, é Jesus Cristo. Não há outra resposta, não há outro caminho. É somente nele, puramente por Ele, pelo seu sangue precioso, que podemos obter tão grande salvação. E por meio da santificação do Espírito, somos despertados e convencidos da nossa necessidade de crermos em Cristo, e na obediência da fé se apropriam do privilégio de encontrar abrigo sob o sangue aspergido de Jesus, como o povo de Israel na noite da Páscoa, que estava seguro dentro da casa, protegido pelo sangue que estava nas vergas, nos umbrais das portas. Ali estavam salvos do julgamento terrível que Deus estava para executar na terra do Egito. Assim, todos nós, convencidos pelo Espírito Santo, buscamos refúgio debaixo do sangue aspergido de Jesus Cristo, e desta maneira somos salvos do julgamento que os nossos pecados merecem. Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 23, disse o seguinte: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Portanto, hoje,
todos os que são protegidos pelo sangue da aspersão podem ter certeza de que estão onde a ira de Deus nunca os alcançará. Estão livres da condenação. Mesmo que a tribulação, o sofrimento, a dor, a humilhação tente te convencer que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você, que Deus está encolhendo a sua mão para te abençoar, não acredite nisto. Hoje à tarde estive com um irmão que está passando por uma grande tribulação. Fui visitá-lo. E foi maravilhoso ver aquele irmão prostrado por causa de uma grave enfermidade, confessando Jesus Cristo no leito daquele hospital, dizendo que ele não teme a morte, porque ele sabe que o dia que ele enfrentar a morte, ele estará com o Senhor. Mesmo em meio aos sofrimentos mais ou menos intensos, podemos descansar na confiança de que a graça e a paz de Deus nos são multiplicadas rumo à vida eterna. E esta é a palavra de conforto, de consolo inicial do apóstolo Pedro àqueles eleitos da dispersão, aqueles forasteiros, e que pelo Espírito de Deus essa palavra alcança cada um de nós, nos encorajando a permanecermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo e a permanecermos unidos, porque o dia se aproxima quando todas as nossas fadigas passarão, porque Ele é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. Oremos.